Olá, gente bonita, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos que estão conosco nessa noite tão rica, tão especial de domingo, nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, outro Instagram, e hoje não é participação especial, né? Hoje o pastor Edinho está aqui com toda a família, está atrás das câmeras, eu também com minha família. A gente vai prestar esse instante particular da nossa adoração, que é vida, da nossa adoração, que é uma manifestação diária, constante da nossa vida com Deus. Mas nesse momento específico a gente vai fazer isso nessa reunião, por meio da nossa oração, por meio da canção, da palavra de Deus. E para a gente é um grande prazer ter você conosco hoje. E se Deus quiser, muito em breve a gente vai estar mais perto, vai estar mais junto, para a glória de Deus, tá? Vamos começar orando e logo em seguida a gente vai cantar ao Senhor. Pai poderoso, ao teu nome seja cada palavra de gratidão esta noite. Cada gesto do nosso coração se dirija ao teu trono, à tua presença maravilhosa. Que teu nome seja glorificado nesse espaço de culto e em qualquer outro espaço onde os teus filhos estão reunidos em torno da tua palavra, diante do nome de Jesus. Que o Espírito Santo flua, que haja o mover desta graça por meio do Espírito em todos os ambientes, em todos os lugares onde verdadeiramente o nome de Jesus está sendo exaltado, está sendo pregado, está sendo cultuado. É o nosso desejo sincero, é a nossa oração verdadeira, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Se você pode adorar ao Senhor, adore a Ele nessa noite. Reconheça o seu amor incondicional para conosco. Aleluia. Adore ao Senhor. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Diga: Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Diga mais uma vez: Deus me ama. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama
está sempre de braços abertos para mim. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. E Ele está sempre de braços abertos para mim. E Ele está sempre de braços abertos para mim. Aleluia! Nós sabemos, irmãos, o que seria de nós sem o Senhor. Nós não temos como descrever como seria a nossa vida sem Cristo, sem o nosso ar que respiramos, sem a nossa essência que é o Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso respirar, Ele é tudo que nós temos e queremos. Aleluia! Deus, nós entendemos que Tu és tudo em nós, Pai. Nós Te adoramos nessa noite. Aleluia! Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é
sem ti. E eu perdido estou sem ti. Aleluia. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. E eu nada sou sem ti. Sou. E eu perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos, nós gostaríamos de convidar a todos para pensar um pouco, refletir um pouco na palavra de Deus esta noite, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, e o verso de número 8. João capítulo 3, verso 8. As palavras são de Jesus, registradas pelo evangelista João. E assim está escrito: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Senhor, nós estamos diante desta palavra, e o Senhor sabe, conhece perfeitamente as necessidades mais íntimas do nosso coração, e é por isso que pedimos que faça a Tua palavra chegar aos lugares mais escondidos, mais íntimos, mais ocultos do nosso ser, provocando todas as transformações necessárias para que Teu nome poderoso seja glorificado. É a nossa oração sincera em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito das abordagens tropológicas, metafóricas de Cristo, porque
ele busca em elementos naturais, por exemplo, algo que coadune, que comungue com situações e propósitos que ele quer comunicar. Nesse texto, por exemplo, ele está no Monte das Oliveiras. É procurado por um homem que tem um profundo conhecimento a respeito das Escrituras. E ele vai falar a respeito de algo que é muito mais profundo do que qualquer coisa que esse homem que vai procurá-lo na calada da noite tenha ouvido falar ou tenha lido em algum momento da sua existência. Mas para falar de algo tão profundo, Jesus vai utilizar-se de algo simples, natural, que provavelmente tenha acontecido naquele instante em que Nicodemos está buscando conhecer, saber a respeito daquilo que Jesus está tentando explicar, e de repente um vento sopra nesse Monte das Oliveiras. E quando esse vento sopra no Monte das Oliveiras e balança as folhas das árvores, Jesus então utiliza-se desse elemento natural para comunicar algo que é extremamente profundo, mas buscando fazer isso de forma simples. E aqui ele vai fazer uma ligação do espírito ao vento. E ele vai fazer uma ligação daquele que nasce de novo, daquele que conhece a Jesus e que tem transformações extraordinárias e profundas na sua vida a partir de uma nova consciência, também com o vento. Então o elemento vento aqui é utilizado para falar de coisas profundas que estão ligadas ao espírito e que estão ligadas também ao nosso comportamento, às nossas transformações, às nossas escolhas, às nossas buscas, o nosso interesse de conhecer a Deus e de viver verdadeiramente a vontade de Deus. E conforme lemos, Jesus vai dizer que o vento que está vindo de algum lugar e que não havia sido previsto, está soprando de um lugar que ele quer soprar. Não há uma intervenção humana, não há uma vontade humana soprando esse vento. O vento sopra por si só. Ele não recebe ordem de alguém para poder soprar no lugar onde ele queira soprar, e ele não se sente coagido, barrado, ninguém quando ele sopra. E aqui a princípio a gente já consegue perceber que Jesus está falando da liberdade do Espírito. O Espírito de Deus sendo livre, o Espírito de Deus soprando onde Ele quer, vindo de onde Ele quer e indo para o lugar onde Ele deseja. Ele está dizendo que Deus não depende da legalidade humana para operar onde Ele quiser operar, em qualquer circunstância da vida humana. Ele está dizendo que Deus não precisa pegar senha, Deus não precisa esperar em fila, Deus não precisa pegar avião, Deus não precisa esperar terminar a reunião para poder operar as suas maravilhas e os seus desejos onde quer que Ele queira. Deus não precisa que o homem legalize, que o homem legitime a sua vontade. Deus não precisa que o homem assine documentos para que Ele se manifeste. E a gente tem visto, não só em nosso tempo, mas em todos os tempos, pessoas com uma mentalidade tão apequenada, me perdoe a expressão, idiotizada, de tentar limitar Deus à sua caixinha de promessas, ou ao seu quadradinho doutrinário, e declarar que Deus só opera
nesse quadrado, nessa caixinha, de acordo com todas as possibilidades que são colocadas pelo homem. E o mais comum é Deus contrariar a legalidade humana, contrariar a doutrinação humana. O mais comum é Deus contrariar esse sisteminha escatológico que muitas vezes a gente propõe como se fosse um estudo verdadeiro da palavra de Deus, para não permitir que uma ação que aconteça fora daquele padrão que a gente estabeleceu seja reconhecida como uma ação de Deus, como se Deus estivesse limitado aos nossos quadrados. E aí Salomão vai dizer em Eclesiastes, assim como você não sabe como uma criança é formada no ventre da mulher, claro que hoje com a tecnologia, a ciência, a gente já sabe, mas naquele tempo a gente não sabia. E nem como o vento sopra, você também não sabe as maravilhas do Senhor, que opera todas as coisas em qualquer situação, quando Ele quiser e do jeito que Ele quiser operar. Hoje a gente já pode saber como uma criança é concebida e formada no ventre materno. A previsão meteorológica pode até antecipar algumas ações da natureza do lado de fora do planeta ou nos oceanos. Mas ninguém até hoje não sabe como a manifestação do milagre de Deus se dá, porque não é padronizada, porque Deus não é sistematizado, porque Deus não se permite ser colocado em um envelope, em uma caixa, em qualquer quadrado humano, para receber ordem humana ou autorização humana para operar. O Espírito de Deus opera em quem Ele quer e do jeito que Ele quiser. Quando João viu uma pessoa pregando o nome de Jesus e que não estava no grupo dele, chamou a Jesus e disse: Senhor, tinha um carinha ali falando em teu nome, pregando em teu nome, expulsando demônios em teu nome, e ele não está conosco e nós lhe proibimos. De onde é que veio essa autorização? Você não é desse grupo, você não faz parte dessa instituição. Por que você está falando em nome de Deus? Por que você está pregando em nome de Jesus? De onde é que você veio? Cadê tua carteirinha de membro? Quem foi que te autorizou a falar em nome de Jesus? Aí Jesus olha para João e diz: João, se o cara está falando em meu nome e está falando aquilo que é correto a meu respeito, se ele não é contra, ele é por. Porque quem não é contra nós é por nós. Então não lhe proíba de pregar. Não lhe proíba de falar a palavra do Evangelho, só porque ele não está no teu grupo, no teu quadrado, no teu sistema, na tua instituição. Deus não depende de você para poder usar as pessoas que Ele quiser usar em qualquer lugar do mundo, do modo que Ele bem desejar. O Espírito de Deus é livre. Pedro está orando e jejuando, e de repente vem um lenço amarrado às quatro pontas, como se fosse um vaso, e no meio dele uma quantidade de animais que os judeus tinham como impuros, e uma voz do céu dizia: mata e come. E Pedro disse: o quê? De jeito nenhum. E por 3 vezes se repete a visão, até que uma voz de Deus anuncia a Pedro que ele tinha que pregar aos gentios, aqueles que eram considerados impuros, e Deus havia purificado pela vontade do Evangelho, pela proposta do reino dos céus. E ele vai lá pregar na casa de Cornélio, depois de ter andado um tanto e de ter recebido a insistência de Deus. E ele chega lá como um bom judeu dizendo: olha, por mim eu não viria, porque vocês não fazem parte do nosso grupo, vocês não são escolhidos como nós, vocês não são a nação eleita, mas Deus
me mandou vir aqui. Então a minha vinda aqui é praticamente coercitiva. Foi Deus quem me obrigou a vir aqui. Como Deus me obrigou a vir aqui, então eu vou pregar o Evangelho. E ele começa a falar de Jesus. Antes de encerrar o sermão, antes de esgotar o esboço, antes de Pedro terminar a sua fala, a sua pregação, antes de concluir a sua mensagem, a Bíblia diz que o Espírito de Deus caiu sobre Cornélio e sobre todos aqueles que estavam presentes naquela casa, sem eles terem levantado a mão, sem terem assinado qualquer documento, sem terem passado por uma reunião para poder serem aprovados para o batismo, sem serem batizados nas águas, sem fazer uma confissão formal de nada, apenas ouvindo a palavra, apenas ouvindo a mensagem, e a mensagem entrando no coração deles, a pregação falando ao coração deles. De repente eles sentiram que era aquilo que a alma e que o espírito deles tanto desejava. De tal forma foi a comoção, a conversão interior daqueles homens, que o Espírito de Deus despencou do céu sobre eles. O Espírito quis. E Pedro ficou agora todo comovido com aquela situação, porque por ele nem teria ido lá pregar por causa daquele grupo de pessoas que não tinham as qualificações judaicas de um homem, de um ser puro e escolhido de Deus. Até aí, queridos, foi tudo tranquilo, foi tudo bem. Não há nenhuma dificuldade na ação do Espírito de Deus sobre a vida de Cornélio e de sua família. Agora, você sabe qual foi o grande problema de Pedro? Foi convencer os outros judeus de que Deus tinha operado maravilha na vida desse tanto de gentios. Não é fácil convencer os religiosos a respeito da ação de Deus, porque os religiosos são a raça mais incrédula que existe, porque só acreditam num Deus que opera segundo a sua forma de conceber a ação de Deus. É uma raça de gente que só acredita que Deus vai se manifestar de um modo que esteja dentro da cartilha. E essas pessoas comumente deixam de experimentar a grandeza do poder de Deus em suas vidas, exatamente porque há um prejuízo, há um preconceito, há uma preconcepção a respeito da operação de Deus, e que eles não aceitam como quando Deus vem de forma diferente. Mas o Espírito de Deus é livre. Jesus estava dizendo, e ele disse: olha, você não sabe de onde vem, e você também não sabe para onde vai. Aqui ele aponta os caminhos do Espírito. Assim como o vento chega de um lugar que você não previu, que você não preconcebeu, que você não anteviu, que você não teve capacidade de captar anteriormente, assim também o Espírito de Deus age na vida daquele que se coloca à sua disposição. Quem nasce do Espírito também vai se movimentar nessa onda do vento do Espírito, você entende? E você não sabe de onde vem. Você não pode prever de onde vêm os grandes avivamentos. E a nossa geração comumente diz: olha, o avivamento vai vir desse lugar. É do Brasil. Porque o Brasil está passando por um momento extraordinário. Vai ser de determinado movimento, porque aquele movimento tem conseguido reunir uma quantidade enorme de pessoas. Não, o avivamento vai vir. Você vai pontuando lugares previsíveis, de acordo com sua concepção. É dali ou daquele lugar. E de repente,
Deus vai lá no lugarzinho mais periférico de uma cidade, mais afastada da capital de um determinado estado, e levanta um ser humano que talvez ninguém daria nada por ele, talvez ninguém acreditaria nele, talvez ninguém investiria absolutamente nada nessa pessoa, e Deus faz por meio dessa pessoa e na vida dessa pessoa coisas tão extraordinárias que surpreende todos aqueles que preconceituosamente disseram: dali não vem, ou vem é de lá. Você entende? Então, quando alguém chega e diz: o profeta que Deus havia predito que viria por meio das profecias, por meio de Moisés, está aqui. Quem é? É Jesus. Qual Jesus? O de Nazaré. Como assim, cara? Nazaré, mano? Você conhece Nazaré? Você sabe a fama de Nazaré? Você conhece as pessoas de Nazaré? Você não sabe que de Nazaré só vem coisas dessa forma? Então havia uma opinião maioritária de que a cidade estigmatizada de Nazaré não podia produzir bons frutos. E é por isso que Natanael pergunta a Filipe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A melhor resposta foi aquela que ele deu: vem e vê. Quando ele se aproxima de Jesus, e Jesus apenas revela algo que havia acontecido antes dele chegar lá, ele já acreditou em Jesus como um profeta. Jesus disse: moço, eu só disse isso e você já está crendo em mim dessa forma? Você está vendo que há um extremismo às vezes na forma de crer por causa das nossas preconcepções. Ou a gente não crê em nada, ou a gente crê em tudo. E acha que tudo isso é fé. Existe uma diferença entre fé e crença. Crer em tudo também não é fé. Jesus disse: você vai ver coisas extraordinárias ainda, amigo. Você vai ver os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, como a escada de Jacó. Você vai ver os céus abertos. Você vai ver coisas extraordinárias ainda. Então, o que eu estou falando para você não é nada perto da grandeza que Deus há de manifestar. Porque o Espírito, ele opera o seu caminho. E a gente não sabe de onde vem. E a gente também não sabe para onde vai. Ou seja, quando o vento sopra, às vezes sopra em situações, em circunstâncias que já estão determinadas, estão estabilizadas. Os planos já foram feitos. Todas as coisas já foram estruturadas para um propósito específico. E a gente espera que nessa situação de estabilidade, a gente viva o resto da nossa vida. E de repente o vento sopra. Um soprinho pequeno. E toda a estrutura que a gente fez desmorona. E tudo que a gente arranjou se desarranja, tudo que a gente arrumou se desarruma, e o Espírito de Deus sopra para que a gente vá, para que a gente voe, para que a gente caminhe por outros caminhos, para que a gente se dirija a outras realidades, segundo a vontade e o propósito de Deus estabelecido para a nossa vida. Porque o vento sopra onde quer. Eu posso dizer sem nenhuma dúvida esta noite, de que é exatamente isso que o Espírito de Deus está fazendo com o pastor Edinho agora, com Cláudia, com Rebeca e os demais membros da família que já estão em outro país do mundo, na Europa. E hoje a gente está aqui se despedindo sem gostar da palavra despedir, e ao mesmo tempo não se despedindo, porque a gente sabe que é por um pouco de tempo, pelo menos é o que a gente espera. E
Era algo que não estava catalogado, não estava programado na vida da família do pastor Edinho. Mas que do nada, um pequeno vento do Espírito, um pequeno sopro, e todas as estruturas foram desestruturadas. E todas as coisas que estavam arrumadas, estabilizadas e estabelecidas, se desestabilizaram e se desestabeleceram. Você sabe como é que funciona? Mas eu não tenho dúvida que é a vontade de Deus para que por um pouco de tempo outras realidades sejam vividas na experiência não só física existencial dos filhos de Deus, mas principalmente a experiência no espírito deles. E não apenas isso, mas também algo de Deus que por meio de suas vidas vai se manifestar a tantas outras pessoas que vão ser contempladas com a graça, com a unção que Deus derramou sobre esta casa, sobre esta família. É crendo nisso, queridos, nesse mover do Espírito Santo, que essa noite nós queremos orar pela família do pastor Edinho. Na próxima quarta eles vão a São Paulo e depois, em seguida, eles vão a Portugal, passar um pouco de tempo lá, né? E aí a gente vai orar por eles. Eu acho que Edinho está mais, sei lá, ajeitado para... não está todo mundo muito bonitinho, né? Vocês querem vir para cá? Oh, gente, vocês estão tão bonitinhos pra gente orar aqui. Não sei se dá para misturar todo mundo, acho que dá, né? Não é, meu bem? A pastora Hilde. Nós vamos orar juntos agora. Senhor, nós queremos primeiro, antes de qualquer coisa, te agradecer por tantas coisas bonitas, maravilhosas que o Senhor fez e tem feito na vida desta família e em outras vidas por meio desta família. O nosso coração é profundamente grato por tudo isso. E nesse instante nós queremos orar ao Senhor também, pedindo que dirija, como o Senhor já o tem feito, todos os passos dos teus filhos até chegarem, todos os passos do teu filho durante a estadia, todos os passos dos teus filhos na volta para o seu lugar, para a sua casa. Que toda manifestação da tua vontade se realize na vida deles, sem nenhum tipo de empecilho, porque o Senhor é Deus, e o Senhor é poderoso para realizar todas as coisas. Que nenhum investimento do mal, Senhor Deus, chegue a esta casa, mas que apenas a bênção do Senhor a esteja guardando para que os teus propósitos glorifiquem o nome do Senhor em suas vidas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Quer falar, Paulo? Só agradecer. Nós queremos agradecer aos irmãos pela acolhida, né? Por todo esse tempo de cooperação. Foi muito ótima a experiência. Que Deus continue nos abençoando, né? Abençoando esse ministério maravilhoso, né? E os irmãos continuem orando por nós. Em nome de Jesus. Obrigada, meu pastor. Obrigada, pastora Hildes. Deus continue abençoando vocês grandemente. Pastor Edinho vai cantar mais uma canção, né? Deixa eu ajeitar aqui. Amém. Que bênção, irmãos. O vento sopra. O vento sopra, é o vento que separa a palha do grão. É o vento que faz a nau navegar. É o vento que sopra onde quer. É o vento que pode mudar a nossa história. É o vento que pode nos levar
a lugares para ser usados por Deus. É o vento que nos refresca nos momentos de calor, de fadiga. É o vento que nos acolhe do Espírito Santo, é o vento que cuida de cada um de nós. Essa situação que estamos passando é uma situação que a qualquer momento o vento do Senhor vai soprar. Tenho uma palavra para você, não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Outro dia Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal consegue a falar, Deus só ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Aleluia. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo para tua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo o que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Aleluia! Escute o vento do Espírito chegando. Escute a resposta do Senhor sobre essa situação que você está vivendo. Aleluia! Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando um consolo para tua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança
a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ser de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Vai passar, vai passar. Aleluia. Amém. Vai passar e vai voltar, né? A gente está muito feliz e grato por esta noite. Queremos agradecer aos irmãos que estiveram conosco até esse instante. Lembrar que terça-feira a gente volta por meio dessas mesmas mídias, às 20 horas, no nosso programa Paz no Lar. Quinta tem a nossa transmissão do culto e no próximo domingo a gente está de volta aqui com os irmãos. Tá certo? Deus abençoe Pastor Edinho e toda a família nesta viagem, nessa nova empreitada na vida deles. Eles vão a Portugal para o casamento do Marcos, né? Dia 23 viaja e 26 é o casamento. São duas datas. Então a gente agradece a Deus por essa oportunidade também que Deus está dando ao Pastor Edinho e a toda a sua família de conhecer a Europa, né? Coisa boa. Um dia a gente vai lá também, né? Tem que ser logo, né? Porque vocês vão voltar logo, então não dá para demorar. Eu estou conversando demais, pai? Não. Ainda dá tempo de terminar, né? Então, a nossa gratidão aos irmãos mais uma vez, e que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e o consolo do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Amém. Deus abençoe a todos e tenham uma ótima semana.